Olá, pessoal. Hoje nós vamos conversar sobre um tema muito importante para quem convive com as crianças, seja em casa ou até na escola: a ansiedade infantil. Sentir ansiedade em certas situações é algo esperado e natural durante o desenvolvimento da criança. Por exemplo, sentir um frio na barriga antes de uma apresentação na escola ou ficar apreensiva no primeiro dia de aula faz parte do crescimento. O problema é quando essa ansiedade passa a ser muito intensa, frequente e começa a atrapalhar o dia a dia da criança. Quando isso acontece, nós precisamos ficar atentos, pois pode se tratar de ansiedade patológica que exige aí um acompanhamento profissional. A ansiedade patológica é diferente do medo ou do nervosismo comuns na infância. Ela se torna preocupante quando interfere nas atividades do cotidiano, no desempenho escolar, no convívio social e no bem-estar geral da criança. Então, nesses casos, o sentimento de preocupação não desaparece com o tempo ou com o apoio dos adultos. A criança começa a viver constantemente em alerta, como se algo ruim estivesse prestes a acontecer. Isso causa muito sofrimento e pode até afetar o corpo com sintomas como dor de barriga, tremores, sudorese, taquicardia ou um choro frequente sem motivo. E um dos sinais mais comuns é a dificuldade em se separar dos pais ou cuidadores, mesmo que por pouco tempo. Isso pode se manifestar na hora de ir para a escola ou mesmo ao ficar com outros familiares. Em outros casos, a criança evita atividades sociais, recusa-se a sair de casa ou insiste em evitar qualquer situação que lhe cause desconforto. Então, esse tipo de comportamento repetido limita a vivência da infância e pode prejudicar aí a autonomia e o desenvolvimento emocional. Por isso é importante compreender que não se trata de manha, mas sim, de um sinal de sofrimento. Existem diferentes formas de ansiedade na infância, como a ansiedade de separação, a ansiedade generalizada, o transtorno de pânico e a fobia social. Cada uma dessas manifestações apresenta características específicas, mas todas têm em comum a preocupação exagerada e persistente. Então, a criança ela pode se preocupar excessivamente com a própria saúde, com o desempenho escolar, com a possibilidade de catástrofes ou com a opinião das outras pessoas. Mesmo sem uma causa concreta, esses pensamentos ocupam a mente da criança e a impedem de aproveitar situações que deveriam ser prazerosas. O impacto da ansiedade no desempenho escolar é significativo. A criança pode ter dificuldades de concentração, medo de cometer erros e até evitar participar de atividades em grupo. Em alguns casos, o medo do julgamento pode impedi-la de pedir ajuda, o que faz se sentir ainda mais insegura. É essencial que os adultos evitem fazer críticas e que estejam abertos ao diálogo para ajudar a criança a superar essas barreiras. Professores, familiares devem trabalhar juntos para acolher, para apoiar e identificar possíveis sinais de ansiedade com empatia. As relações sociais também são afetadas. Crianças com ansiedade podem se isolar, apresentar dificuldades para fazer amizades e demonstrar baixa autoestima. Em algumas situações, o desconforto emocional é tão intenso que a criança reage com irritação ou comportamentos agressivos, não por maldade, mas como forma de defesa. Quando isso acontece, é importante compreender a origem do comportamento e oferecer apoio em vez de punição. Então, criar um ambiente emocionalmente seguro é essencial para que ela se sinta confiante e compreendida. O tratamento da ansiedade infantil geralmente envolve psicoterapia, especialmente com foco em estratégias cognitivas e comportamentais. Então, em alguns casos, pode ser necessário o uso de medicamentos, sempre com prescrição e acompanhamento médico. A participação da família no processo terapêutico é essencial. Estabelecer rotinas previsíveis, escutar a criança com paciência e reforçar comportamentos positivos são atitudes que contribuem para a melhora do quadro. Então, a escola também tem aí um papel importante, oferecendo atividades que valorizem as emoções, o respeito às diferenças e o incentivo ao convívio social saudável. Nós vamos finalizar, pessoal, a nossa aula de hoje sobre a ansiedade infantil patológica e vejo aqui que é fundamental reconhecer que esse tipo de ansiedade não é frescura, não, nem exagero.
Trata-se de um transtorno que precisa ser identificado e tratado com cuidado e seriedade. Obrigado por nos acompanhar. Até a próxima aula.